Deus marcial regrediu ao nível 2 capítulo 654. Jiang Shang estava olhando para o centro da arca. Este lugar, assim como quando visto com o poder de observação antes, não mostrava nada além de pura luz branca. A princípio, Seong Ji-han pensou em ativar imediatamente o poder de proteção ao enfrentar esta luz. Ao contrário de quando a luz do ser transcendente veio do corpo de Ashoka, não sinto essa sensação confortável. Certamente a luz que vem daqui também deve vir do ser transcendente. Ao contrário de Ashoka anteriormente, aqui ele não sentia o conforto que poderia cativar as pessoas. Isso fez Ashoka emitir uma luz tão especial quando convocada anteriormente. De alguma forma, não parece ter muito poder aqui. A propósito, onde está o RD? Quando Seong Ji-han estava prestes a procurar o RD na luz. Depois de respirar levemente, Jiang Shang cortou o ar com a espada infinita. Então, bum, bum, bum. Num instante, centenas de explosões ocorreram no ar. Relógios dourados quebrados começaram a se revelar dentro da luz. Os relógios de Uerrida estavam escondendo sua presença na luz do ser transcendente? A princípio, Sang Ji-han pensou isso enquanto olhava os fragmentos do relógio. Isso, tenha cuidado, está mudando para aquela luz de antes. Uau! À medida que a luz branca se intensificava logo após destruir os relógios, Jiang Shang avisou urgentemente Seong Ji-han. Ao dizer isso, ele ergueu a espada infinita. Uau! Ele absorveu a luz que irrompeu em todas as direções na espada, mas... a luz do ser transcendente. Como esperado, não é fácil. Mesmo a espada infinita não pode absorver tudo. Convencido de que a luz também o alcançaria, Sang Ji-han preparou-se para combatê-la com todas as suas forças. Quando ele estava prestes a aumentar o azul e o vermelho enquanto ativava a proteção mental. Clarão. De repente, um relógio dourado apareceu diante de seus olhos. É você, aquele que danificou minha espada? A voz de Uerride foi ouvida de dentro dele. Ao mesmo tempo. Marcação, toque. Quando os ponteiros do relógio começaram a girar, a luz circundante começou a distorcer-se de uma só vez. A massa de luz do ser transcendente, que havia mostrado poder fatal ao menor toque, foi agora interrompida pelo relógio de luz. Bem, então, vamos dar uma olhada no encrenqueiro pessoalmente? Girar. À medida que os ponteiros do relógio giravam rapidamente para trás, o ambiente circundante, que não passava de luz, mudou num instante. Isso é. Quando a luz desapareceu, o que se revelou foi um mundo cheio de relógios dourados. O chão, o teto e até o ar, relógios de luz flutuando por toda parte enquanto seus ponteiros giravam, era o suficiente para deixar o espectador tonto. Eu me separei de Jiang Shang? Ele não tinha certeza de qual método foi usado, mas parecia que Jiang Shang estava isolado e só ele foi trazido para cá. Como Seong Ji-han pensou isso enquanto examinava os arredores. Switch. De um dos inúmeros relógios, o RD apareceu com o rosto calmo. Nunca vi alguém assim entre os isolados. Quem é você? Ela olhou para Seong Ji-han com interesse. Parecia que ela não tinha muitas informações sobre ele, pois nem sequer considerava que ele pudesse ser uma entidade servidora. Ela não é uma elfa aqui. Embora ela se parecesse exatamente com o avatar de Uerride, que era o protótipo dos elfos, Uerride tinha apenas tamanhos de orelhas diferentes. Enquanto Seong Ji-han a examinava sem responder. Você não pode falar? Bem, acho que não há necessidade de perguntar. Foto. Uerride estalou os dedos. Então. Swish, swish, swish. Os relógios dourados flutuando por toda parte começaram a voar em direção a Seong Ji-han imediatamente. Se eu colocar você na prisão do tempo, você mesmo espalhará informações. Já tendo-o trazido até aqui, Uerride pensou que Seong Ji-han fosse uma presa capturada. Certamente, olhando para o ambiente envolvente e repleto de relógios, era natural pensar assim. No entanto, relógios de ouro, eu não os destruí na passagem da arca por medo de acordar Uerride. Se ele estivesse disposto a arriscar que ela acordasse e tentasse queimá-los, poderia tê-los queimado o quanto quisesse. Seong Ji-han criou azul e vermelho. Deus da aniquilação infinita. Abrindo o portão azul. Chama azul. Ele liberou o poder contido dentro dele. A chama azul que se espalhou imediatamente quando a borda azul do e do vermelho desapareceu. Queimou todos os relógios de ouro que corriam para cercar Sang Ji-han e começou a queimar até mesmo este espaço cheio de relógios. O que? Vendo isso, Uerride arregalou os olhos e... Você, quem é você para usar o poder do pai? Ela disse algo inesperado para ele. Pai. Pai. Ela disse. Seong Ji-han repetiu inconscientemente depois de ouvir as palavras de Uerride. Finalmente você fala. Achei que você não conseguiria falar. Você, que conexão você tem com Mitra? Oh meu Deus, você sabe de onde se originou sua habilidade. Então Uerride abriu a boca de boa vontade. Mitra é meu pai. Com base em que? Mas é estranho, personificar a filha de Mitra seria nada menos que uma blasfêmia. Você não parece se importar muito com isso. Os olhos de Sang Ji-han escurecerão com essas palavras. Para a nova humanidade, Mitra foi o ser absoluto que criou o sistema do corpo de luz.
Ela estava dizendo que, como um novo humano, ele deveria ter ficado chateado desde o momento em que o RD se autodenominou filha de Mitra. Ainda assim, parece que ela ainda não conhece minha identidade como entidade servidora. Provavelmente é melhor se o RD não souber disso até o fim. Pensando que deveria ser mais cauteloso ao lidar com ela, Sang Jihan lembrou quando falei sobre Mitra. Se Mitra tivesse uma filha, Id, que até conhecia o antigo nome de Mitra, Jackson, teria sabido. E ele definitivamente disse que se lembrava da existência de URD porque ela era bonita. Se URD fosse realmente filha de Mitra, ele não teria mencionado isso. Seong Jihan combinou as informações que ouvira antes e abriu lentamente a boca. Nunca ouvi dizer que Mitra teve uma filha. Claro, eu também não sabia, até tocar o ser transcendente. Dizendo isso, o RD sentou-se confortavelmente no relógio de luz e apontou para Sang Jihan. E você provavelmente também tem alguma conexão com Mitra, já que você tem a habilidade de anulação. Que bobagem. A história da filha foi apenas uma conversa aleatória, afinal. Por que você simplesmente não diz que todos os novos humanos são filhos de Mitra? Então pense nisso como uma ilusão. Você gostaria de ouvir uma história? Uma história. Parecia que essa mulher estava tentando ganhar tempo. Ouvir a história dela aqui só beneficiaria o RD. Não, eu não vou ouvir. Seong Jihan respondeu assim e... Uau! Ele acendeu chamas azuis de azul e vermelho mais uma vez. Então, à medida que a chama azul se espalhava em todas as direções, ela começou a corroer o espaço cheio de relógios dourados num instante. Isso. É realmente difícil de lidar. Enquanto o RD falava com dificuldade enquanto olhava para a chama azul, Sang Jihan foi mais longe e golpeou o corpo de URD que estava sentado no relógio. Então. Uau! Seu corpo pareceu queimar imediatamente, mas... Marcação. Quando os ponteiros do relógio em que ela estava sentada giraram, o corpo de URD reapareceu ao longe. Sério, tão impaciente. Se você me matar, você também será absorvido pelo pai. Você não sabe sobre ser descartado após o uso? Isso não significa que posso confiar em você. Isso é frustrante. Sério. Corte. Ignorando as palavras de URD, Sang Jihan continuou queimando o espaço cheio de relógios. Cada vez que ele queimava os relógios. Uau! Não, sério, todos nós vamos morrer. Nesse ritmo? De vários relógios em chamas. Eu mal consigo conter o ser transcendente com os relógios de luz. O que você está tentando fazer se queimar isso? As cabeças de URD surgiram, falando com urgência. No entanto, enquanto Seong Jihan continuava a colorir este espaço com chamas azuis sem responder. Irmãozinho, por favor, ouça sua irmã. Ela até começou a chamar Seong Jihan de irmão mais novo. Quem você está chamando de irmãozinho? Ufa, finalmente, você responde. Aliviada com a resposta de Seong Jihan, ela começou a falar rapidamente. Irmãozinho, por favor, ouça, você não precisa me matar tão rapidamente, porque eu nunca poderei vencer você. Seu poder é completamente oposto ao meu. Então você deveria morrer em silêncio. Mas, se eu morrer, você morre também. Vamos. Pense em pedra, papel, tesoura. Se eu sou uma tesoura, você é uma pedra. E o ser transcendente é o papel. Se eu morrer, você será pego pelo papel e morrerá também. Seong Jihan ouviu o RD explicando a dinâmica do poder usando pedra, papel, tesoura e respondeu calmamente. Me chame de irmãozinho mais uma vez e eu vou queimar tudo, ser transcendente ou não. Isso não foi do seu agrado? Uau! Quando Seong Jihan acendeu a chama azul sem responder. Ok, não vou mais te chamar de irmãozinho. Vamos negociar. Vamos dividir o poder do ser transcendente meio a meio. Dividir o poder do ser transcendente. Sim. Como Seong Jihan parecia mostrar interesse nisso, o RD, não perdendo a chance, falou ainda mais rápido. Eu tenho uma maneira de controlar o ser transcendente. E isso seria mais fácil se você ajudar. Que tipo de método? Bem, isso é. Ao chegar à metodologia, o RD parou por um momento, olhando para Seong Jihan com olhos significativos. É um método que usa o servidor. O servidor? Sim, o número do servidor atual é. Qual era? Na década de 4000. Continuamos redefinindo isso e criando novos. Renovando e criando servidores. Sim, e ao fazer isso, drenamos o poder do ser transcendente, até que ele alcance um nível que possamos controlar. E cada vez que ela mencionava o servidor, ela observava de perto como Seong Jihan reagia. Primeiro, provavelmente precisaríamos criar e destruir servidores até cerca dos anos 7000. Para isso, precisaríamos fechar o servidor atual, certo? Seong Jihan, observando o RD mencionar especificamente os servidores, relembrou a visão que tinha visto anteriormente com o poder de observação. Certamente naquela época, em relação ao servidor. O que? O servidor é realmente o ponto fraco? Ela riu loucamente, dizendo que não esperava que essa ameaça funcionasse. Mesmo agora, ela continuava mencionando o servidor e observava as mudanças na expressão dele. Ela parece suspeitar que sou uma entidade servidora. Mas ela não parecia ter provas definitivas, dada a sua incerteza.
Um ser que subiu na arca demonstrando apego ao servidor. Achei que não poderia ser, mas hehe. Como uma pessoa tão estúpida chegou tão longe? Parar. Parar, você deveria falar corretamente. Mestre, por favor, pare, eu te imploro. Assim. Relembrando essa visão, Seong Ji-han sorriu levemente. Por enquanto, ele deveria brincar um pouco. Entendo. O poder do ser transcendente pode ser dividido apenas fechando um mero servidor? Diga-me o método detalhado. Como Seong Ji-han disse isso? Agindo como se não se importasse com o servidor. O método é. O RD começou a falar enquanto observava de perto. Ellen VARREDURAS. Tradutor, Azura. Revisor, Arma. Junte-se ao nosso Discord para atualizações de lançamento. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.